tropas paraquedistas ocuparam durante a noite a maioria das unidades da Força Aérea. As forças militares ocuparam também em Lisboa os estúdios da RTP, EPAM e paraquedistas, da emissora nacional, elementos da Polícia Militar e do Rádio Clube Português, efetivos do Trem Alto. Durante a noite de 24 para 25 de novembro, grupos de paraquedistas ocuparam algumas unidades da Força Aérea. A insurreição dos paraquedistas pôs o país à beira de uma guerra civil na madrugada de 25 de novembro de 1975. Foram horas dramáticas. Nos quartéis de norte a sul contavam-se armas. As Forças Armadas tinham atingido o auge da instabilidade e preparavam-se para um iminente confronto. Foi há 25 anos. A nação estava em polvorosa e eram muitos os que se opunham ao avanço radical do processo revolucionário. A RTP, a única estação de televisão existente, ponto estratégico por excelência, foi o primeiro alvo das tropas revoltosas. Os estúdios são ocupados. E foi através desta antena que, pela primeira vez no século, um presidente português decreta o estado de sítio. Declaro que na área geográfica definida pelos limites da região militar de Lisboa passa a vigorar o estado de sítio parcial. A primeira grande divisão nas Forças Armadas ocorreu quando os homens do general Spínola lançam o 11 de março, um golpe fracassado que levou o então presidente à admissão, deixando as forças de direita à margem do processo revolucionário. O 11 de março provoca uma viragem à esquerda no país. Numa célebre assembleia do MFA, é criado o Conselho da Revolução, um órgão militar que tutelava o poder político e era composto por uma maioria de esquerda. Em abril, os portugueses votam. O Partido Socialista é o grande vencedor, com 38% dos votos, seguido do Partido Popular Democrático. O Partido Comunista Português é a terceira força. O resultado das eleições põe em causa a tendência até aí dominante no MFA. Nós não poderíamos, repito, ir perder por via eleitoral aquilo que tanto tem custado a ganhar ao povo português. A Sul avançam as nacionalizações e a reforma agrária. Chegará um dia em que a reforma agrária entregará a terra dos grandes latifundiários àqueles que a trabalham. A Norte, a direita e a extrema-direita revoltam-se. Dezenas de sedes do PCP e de outros partidos da esquerda são pilhadas e incendiadas pela população. Em julho de 1975, o Partido Socialista, que se demarcara do pacto MFA-Partidos, considerando que este limitava a democracia, promove na Fonte Luminosa uma grande manifestação onde Mário Soares denuncia as manobras da esquerda, exigindo a admissão do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, um aliado do PCP. A esses irresponsáveis, fingindo acreditar que havia uma marcha sobre Lisboa que só existiu na cabeça desses paranoicos, constituíram-se também em grave responsabilidade. Hoje põe-se este problema, sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. Extremam-se posições e o Grupo dos Nove, uma facção moderada do MFA, inicia o plano militar para travar uma eventual ofensiva à esquerda do PS. Otelo Sarava de Carvalho, comandante da região militar de Lisboa, oscilou sempre entre as várias tendências. Em setembro, na Assembleia do MFA de Tancos, os gonçalvistas são afastados por uma aliança entre os adeptos de Otelo e os militares moderados. Nós somos a favor do socialismo, e já iremos a isso, do socialismo autêntico, mas não do socialismo da miséria. Nós queremos um socialismo para melhorar a condição de vida das classes trabalhadoras e um socialismo em liberdade. Olha, e até se os trabalhadores, na sua maioria, estão de acordo connosco. Se é esse o vosso plano, socialismo, sem exploração e em liberdade, não haveria nenhuma dificuldade do Partido Comunista para isso. Eu acho que haveria. A 12 de novembro, a Assembleia Constituinte é cercada por 100 mil operários da construção civil. Os deputados e o Primeiro-Ministro ficam sequestrados durante 36 horas. Os representantes do povo discutem aqui pela primeira vez a hipótese de transferirem o Parlamento para o Norte, dividindo o país em dois. Pinheiro de Azevedo entra em greve e autossuspende o governo. Foi sequestrado já 2 vezes. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. A 24 de novembro, Vasco Lourenço substitui Otelo. O
carismático líder de Abril deixara de ser comandante da região militar de Lisboa. Nesse mesmo 24 de novembro, as tropas paraquedistas de Tancos tinham passado à disponibilidade por ordem do chefe do Estado-Maior da Força Aérea. O confronto entre os paras e o seu chefe arrastava-se. Otelo tinha apoiado militarmente os paraquedistas. Eu insurgi-me, bati-me contra o Moraes da Silva por causa disso, auxiliei os paras, mandei-lhes inclusive armamento antiaéreo porque já havia aviões a sobrevoar a base aérea e tal, providenciei tudo isso, menos a questão da ocupação das bases, que eu desconhecia totalmente. Otelo regressa ao COPCOM, onde lhe é dito que os paraquedistas pretendem fazer uma revolta. Precisam dele como comandante no terreno. Mas Otelo hesita. Estava desgostoso por ter sido afastado do comando da região militar de Lisboa. Perante a notícia, nada faz. Recusa-se apenas a comandar a operação dos paraquedistas. Tenho que reconhecer que foi uma posição de aparente ambiguidade. Mas eu atribuo isso tudo ao drama que estava a ser vivido por mim, pelos meus camaradas e tal. A amargura que eu sentia, o cansaço enorme. Depois de quase dias seguidos, em reunião do Conselho de Revolução, eu estava ali estafadíssimo. E a minha vontade era ir embora daquilo, deixar aquilo tudo, tirar as estrelas. Estava desgostoso, de facto, com o que estava a acontecer. E, portanto, não tomei a posição de dizer, negativo, corta isso, acabou e tal. Deveria tê-lo feito, de facto. Mas não estava em condições psíquicas e físicas na altura para o fazer. Mas é que deixei tudo no ar. Otelo reconhece hoje que a sua hesitação foi tomada como um sim. Acabou por ir para casa, mas quem nessa noite ficou no COPCOM entendeu as suas alegadas reticências como uma luz verde. E esta posição de laissez-faire em que eu deixei as coisas deu aso, pode ter dado aso a isso. Embora eu não tenha tido ação. Sim, senhor, ok, está tudo, vocês têm isto organizado, ok, luz verde. Versão diferente e bem mais categórica tem alguns dos oficiais do COPCOM presentes no Forte do Alto do Duque na madrugada de 25 de novembro. São perentórios. Dizem que foi Otelo quem deu a ordem para a tomada das bases. Quem deu a ordem... Militar do COPCOM. A responsabilidade da ordem. Quem deu a ordem foi o Otelo. Eu penso que o Otelo deu a luz verde para que os paraquedistas ocupassem as bases. É a minha convicção. Apesar das contradições, uma coisa é certa. Otelo deixou nessa noite a esquerda revolucionária sem comandante militar no terreno, facto que se tornou decisivo para o desfecho do 25 de novembro. Se o Otelo tem utilizado as forças que estavam ao seu dispor, é evidente que dificilmente se teria evitado a guerra civil. E é necessário dizê-lo também, em homenagem à verdade, que não era previsível saber qual era o resultado. Porquê é que o Otelo se omitiu? Porquê é que o Otelo não comandou? Bom, francamente não sei. Mas eu conheço bem o Otelo, creio que o Otelo, num momento crítico, percebeu que havia uma palavra de honra a cumprir pela instituição militar em relação ao povo. Os paraquedistas de Tancos alegavam razões corporativas para a revolta. Insurgiram-se contra o chefe de Estado-Maior que os passara à disponibilidade, acusando-os de atos de indisciplina. Com esta operação agora feita para tomar posse da BA5, tínhamos dois objetivos fundamentais, que estão interligados. Primeiro, a reconstituição da nossa unidade em Tancos. Segundo, a admissão do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, que, no meu ver, acho que, como chefe de Estado-Maior da Força Aérea, não oferece a mínima garantias à Força Aérea em si e à revolução que nós estamos a viver. Penso eu. Apesar deste argumento, a revolta dos paraquedistas tinha outros objetivos. Para além da neutralização da Força Aérea, queriam também maior protagonismo político. Leva-os a ocupar as bases. Primeiro, duas razões. A primeira era tentar obter a solidariedade das bases, que eram as bases mais importantes. Se for ver, o Monsanto é o comando operacional. Depois o Montijo era onde estavam os Fiats e uma parte dos helicópteros. E Monterreal era onde estavam os F-86. Portanto, são as bases mais importantes. Além disso, ocuparam também a OTA. E ocuparam Tancos porque era a base que tinha os helicópteros, e mesmo ali vizinha, ao lado deles. Foram as bases ocupadas. Portanto, primeiro, tenta-se obter a solidariedade do pessoal das unidades e, em segundo lugar, parar a Força Aérea. Quer dizer, a partir do momento em que eles param
e ocupa as bases mais importantes, a Força Aérea fica sem meios se os tivesse lá. Já não os tinha. Já os tinha tirado todos para... Ou uma boa parte deles tinham partido para o VAR, e no próprio dia, 25 de novembro, não se percebe bem como, houve aviões que descolaram na manhã de 25 de novembro para o VAR e descolaram sem qualquer tipo de problema. Quando as bases são tomadas, já parte significativa dos meios aéreos tinha sido transferida para o norte do país, para a base da Cortegaça, onde já estavam 123 oficiais paraquedistas vindos de Tancos dias antes. O norte preparava-se para marchar sobre Lisboa. Pires Veloso, no comando da Região Militar Norte, assegurava a retaguarda. Desejo comungar convosco da confiança que, malgrado aqueles que tudo pretendem destruir, todos nós sentimos no futuro da nossa pátria, a construir na paz, na ordem, na fraternidade, na liberdade e na justiça, alicerces fundamentais de uma sociedade verdadeiramente democrática, socialista e independente. A população do Norte manifestava-se apreensiva com o evoluir dos acontecimentos. Penso que é uma situação, para já, um bocado aflitiva, mas esperamos que a todo momento se possa recompor, não é? O melhor possível. Porque uma vez que houve estas assembleias constituintes para se formar o governo, ganhou o socialista, acabavam com isso. Agora andam aos empurrões uns e outros, nunca mais acabam. Agora chupas tu, agora chupo eu. E não há de onde chupar, isto é da sorte. Dias antes do 25 de novembro, numa reunião amplamente participada do Grupo dos 9 e dos militares que lhe estavam afetos, o comandante do Regimento dos Comandos, Jaime Neves, terá posto a hipótese de avançar com as suas tropas para norte do paralelo de Rio Maior, mas a maioria opôs-se, temendo a guerra civil. O Jaime Neves defende a solução de ida para o norte e diz, e tem que ser já, porque neste momento eu garanto avançar, sair com 200 homens, e se for daqui a 8 dias eu já não sei com quantos homens é que consigo sair. Porque a situação está-se a agravar de tal maneira que eu estou a perder o controle e tenho receio de perder o controle da unidade e não sei com quantos homens consigo sair. E é nessa altura que eu salto, me ponho em pé no meio da escadaria, me dirijo ao Jaime Neves de uma forma extraordinariamente dura, lhe digo algumas coisas que não vou repetir aqui, lhe digo, afinal, és um bluff, porque qual comandante, qual militar, porque estás aqui a admitir que vais perder o controle dos teus homens, a tua ação é ficares à frente da unidade, manteres a unidade controlada, não perder o controle dos homens, portanto não admito nem a ti nem a mais ninguém que volte aqui a dizer que a solução é ir para o norte, já disse, veto essa solução, não admito essa discussão, vamos acabar essa hipótese, fique fora de questão, já disse que não admite sequer que se volte a pôr, porque isso é a guerra civil imediata. A ocupação de algumas bases provocou a ira popular. Também ocupada por tropas paraquedistas, à frente da qual se junta o povo da região, protestando contra a mesma ocupação dos paras nesta base. As pessoas, um ao acaso, porquê é que vocês decidiram fazer esta manifestação? Decidimos fazer esta manifestação, visto os paraquedistas terem ocupado esta madrugada aqui a base aérea de Montreal, e então o povo organizado juntou-se todo e veio todo para aqui, e não são os comunistas que mandam, mas sim o povo. Eu pedia-vos que compreendessem que, apesar de tudo, estamos numa unidade militar e, como tal, não devemos ter, ainda que muito amigos nos sejam, civis à nossa porta. Não me levem a mal estas últimas palavras, mas continuo a ser militar dos pés à cabeça. Determinante para o poderio militar da esquerda eram os fuzileiros instalados no seu quartel-general na outra margem do Tejo. Rosa Coutinho, conhecido como Almirante Vermelho, foi um dos oficiais que travou a saída destas tropas, impedindo o perigoso desequilíbrio de forças. O sentimento geral era que os fuzileiros deviam sair
em auxílio dos paraquedistas e impedir, digamos, a sua derrota pelos comandos. E era possível. Simplesmente era adiar o 25 de novembro. De maneira que eu consegui convencê-los, mas muito dificilmente, a que os fuzileiros se iam manter nos seus quartéis e obedecer unicamente às ordens que viessem dimanadas do Presidente da República. Outro perigo espreitava: as milícias populares. Centenas de civis portugueses tinham armas em casa. O projeto de armamento das milícias tinha sido concretizado durante o verão quente, no Copcom. Foi decidido realmente criar milícias populares, com força, no Copcom, exatamente, no Copcom. O projeto era para 10 mil homens, portanto seriam 10 mil homens com armamento individual, com enquadramento militar, claro. Nem só a esquerda revolucionária tinha distribuído armas aos civis. Temendo uma clara desvantagem, também o grupo dos oficiais moderados retirara as espingardas dos quartéis. Pretendia-se que esse confronto tivesse a participação dos civis. E, naturalmente, essa participação também era necessária, porque a nossa inferioridade numérica em Lisboa era significativa. E, portanto, na ordem de operações eram atribuídas a grupos civis missões de dificultar a saída de militares de determinadas unidades. Portanto, estava prevista a atribuição de armas. E foram distribuídas na noite de 25, e, naturalmente, o responsável por essa distribuição fui eu, embora elas não tivessem sido distribuídas diretamente através do posto de comando, mas diretamente através do Estado-Maior do Exército. E a quem é que foram distribuídas? Foram distribuídas a elementos ligados ao Partido Socialista. Lisboa estava em estado de sítio e os revoltosos, cientes do poder da televisão, tentavam a todo custo passar a mensagem através dos emissores da RTP. Foi o que fez uma delegação de paraquedistas de Tancos. À meia da tarde, através da RTP, as tropas paraquedistas divulgaram um manifesto ao povo português em que davam conta da ação levada a efeito. A operação decorreu na melhor disciplina revolucionária, não havendo a lamentar qualquer incidente. 2. Como corolário desta ação, e para que de uma vez para sempre a Força Aérea se possa colocar decidida e irrevogavelmente ao serviço da Revolução Socialista, demite o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Graduado Moraes da Silva, o comandante da 1ª Região Aérea, General Graduado Pinho Freire, os conselheiros do Conselho da Revolução, Tenente-Coronel Costa Neves e Major Campo e Castro. 3. Passam a assumir as funções de comandantes das unidades provisoriamente, oficiais da confiança dos sargentos e soldados até nova nomeação. O objetivo era substituir no Conselho da Revolução os conselheiros da Força Aérea por conselheiros afetos a essa ala, exatamente para obterem maioria no Conselho da Revolução e, por conseguinte, comandarem politicamente o país e levá-lo na direção pretendida. Esse é que era o objetivo. E temos agora aqui neste telejornal, nos nossos estudos, a presença do Capitão Clemente, que nos vai definir exatamente qual a situação da Rádio e Televisão Portuguesa. Para bem do povo português, para que efetivamente o processo revolucionário prossiga, há necessidade que as coisas se clarifiquem e que aqueles, e que sobretudo os oficiais, tomem consciência de que se não são capazes e atingiram tal essa incapacidade, têm que se afastar dele. E não podemos mais permitir que seja nos gabinetes, que seja pela via administrativa. Estão-me a fazer sinais, eu não sei se posso continuar. Talvez seja melhor explicar aos ouvintes que não posso continuar a falar por razões técnicas, é isso? Não posso continuar a falar por razões técnicas. Eu continuo daqui a pouco, não poderá ser. A minha intervenção estava a ser aqui perturbada pelos sinais dos técnicos. Eu acho que devemos entrar em casa das pessoas, naturalmente. Não é verdade? Perturbada no sentido de elucidação, talvez. Exatamente, porque tecnicamente eu não posso continuar a falar e eu continuaria porque gostava de desenvolver este tema e até para explicar melhor qual é a nossa posição e o que é que nos trouxe aqui. Está certo?
Eu não sei realmente qual é o pormenor técnico que neste momento pode limitar ou não. Mas eu... As forças moderadas tentam neutralizar a televisão ainda em poder dos revoltosos. Enquanto as bases militares continuavam ocupadas pelos paraquedistas, o emissor da RTP transforma-se no palco do confronto. Os comandos de Jaime Neves, em Monsanto, garantem a segurança da antena da RTP para que seja retirada a voz de Durão Clemente, o homem que dirigia a ocupação dos estúdios. Tudo dependia de uma cavilha do emissor. Quem a descobrisse ficava com o poder da palavra. E, portanto, o meu medo era a antena, porque eu sabia que ficava sem pio quando a antena, a célebre cavilha que está na base de tudo isto, foi tirada por um técnico da televisão, mas que era de esquerda, e que andou a fugir dos comandos, andou a fugir deles. Os comandos, às tantas, eu mandei pôr um programa cinzento, mandei pôr os coros do Lopes Graça, que era a preto e branco, e ninguém percebia se aquilo era no Porto, só em Lisboa. E os comandos convenceram-se que o programa já estava no Porto, mas não estava. Só que, momentos depois, a emissão passava para os estúdios do Porto. Boa tarde. Emissão da RTP, dos estúdios do Porto e através de toda a rede nacional de emissores. A RTP, novamente, ao serviço da Revolução. O Palácio de Belém transformou-se no quartel-geral das operações e no centro de emissão da RTP de Lisboa. Todo o arsenal técnico é aqui instalado. Aqui estamos em direto do Palácio de Belém, onde uma equipa de trabalhadores dos estúdios do Lumiar, da RTP, se encontra já desde ontem. Digamos que este passou a ser, desde ontem, o nosso estúdio aqui de Lisboa. É igualmente em Belém que os moderados montam um posto de comando às ordens do presidente Costa Gomes, que chama a si a chefia das operações. É o presidente que dirige as delicadas negociações, tentando a todo o custo que o processo não resvalasse. Da República, ele foi um homem-chave, porque ele negociava. Portanto, ele dava orientações gerais e as grandes diretivas para as operações. Começou logo, no dia 25, por assinar o Estado de Sítio, que foi uma coisa muito importante. Depois, portanto, dava, através de nós, do nosso Estado-Maior, que nós constituíamos, fazia essa ligação. Depois, pela outra porta, ele estava em contacto permanente quase com o Conselho da Revolução, que ia reunindo, enfim, um pouco parcelarmente, mas ia reunindo. E ele falava com os conselheiros da Revolução, com o Vasco Lourenço, que era simultaneamente conselheiro da Revolução e comandante da Região Militar de Lisboa, e tinha os seus contactos telefónicos. E havia uma terceira porta, pela qual ele recebia forças políticas e sociais e individualidades que ele considerava importantes em toda a manobra que se estava a passar. A libertação do comando da região aérea de Monsanto, que havia sido ocupado pelos paraquedistas, marca o início da recuperação do terreno pelas tropas moderadas. Se esta operação tivesse falhado, o grupo militar teria que acionar o plano alternativo, onde estavam previstas ações de sabotagem. Imagino que os comandos não resolviam aquele problema. As nossas forças que tínhamos estavam um bocado longe de Lisboa, estavam, em Mafra, estavam em Estremoz, estavam, em Santarém, mas este fator tempo era muito preocupante, porque quantas horas é que demorariam, e tínhamos depois uma hipótese que tínhamos posto, não direi académica, mas era nós próprios irmos para fora de Lisboa, e depois entraríamos em ações tínhamos admitido ações de sabotagem, quer na luz, quer na água, em que eram momentos, quer dizer, seria grave entrarmos nessa fase, que seria já uma fase do controle de uma cidade, em que as pessoas depois iriam sofrer. É na calçada da Ajuda em Lisboa que a situação se complica. O Regimento de Polícia Militar não responde às ordens do Presidente da República, oferecendo resistência aos comandos. Para tentar esclarecer a situação que ontem se desenrolou junto ao Regimento da Polícia Militar, connosco aqui no Palácio de Belém, uma delegação dos comandos.
e vamos falar com alguns dos seus elementos para que eles possam contar o que efetivamente se passou aí ontem de manhã. Assim, eu começaria esta conversa pelo capitão Apolinário. Junto ao Regimento de Polícia Militar, houve uma operação que foi determinada pelo Sr. Presidente da República. Essa missão foi-nos dada cerca das 7 da manhã. Foi transmitida às companhias na sua totalidade e foi recomendado a todo o pessoal que haveria a máxima conveniência em não haver tiros da nossa parte, a fim de podermos entrar no Regimento de Polícia Militar sem qualquer incidente. Houve tiroteio e foi aqui que se registaram 3 mortos, 2 dos comandos e 1 da Polícia Militar, as únicas vítimas do 25 de novembro. Então, o ataque decorre com os soldados na parada. Podia ter sido uma chacina, não foi, felizmente. Eu decidi, eu sozinho, decidi que era preciso parar aquilo. Porquê? Não havia comando para a unidade. Comando exterior à unidade. Não havia, o Copcom não estava a comandar nada. O Otelo não estava a comandar nada. Não havia estratégia, não havia tática, não havia nada. Havia ali um confronto que podia ter consequências imprevisíveis e muito graves, e sem qualquer sentido naquele momento. Ao passarmos em frente ao antigo Cavalaria de Sete, que eu cortei imediatamente antes desse, daí é que fomos almojados. E aí onde eu tenho logo a primeira, uma morte do Furial Pires. Daí é que fomos almojados. A partir daí reagimos, exatamente. E o meu pessoal, pois, o que queria era, digamos, eliminar aquela gente. E isso, consegui que o pessoal acalmasse. E mais, quando soubemos logo assim, que o Tenente Coimbra da parte de cima tinha sido morto também, que era uma pessoa querida, os militares todos gostavam muito do Tenente Coimbra, que era um jovem oficial do acampamento, mas caiu no coração das pessoas. Eu tive um problema só para mim, que foi conseguir travar uma pessoa que queria, digamos, uma vingança, que era pelo menos matar 100 gajos por cada morto. Nem penso nisso. Calma. Conseguimos acalmar, foi da melhor, e correu da melhor maneira possível. Pronto, mas isso são contingências que acontecem. Outra das unidades que ofereceu resistência até ao limite foi o RALIS, o Regimento de Artilharia de Lisboa, que manteve os seus homens em posição de defesa. Acabaria mais tarde por capitular aos comandos. Reposta à normalidade, o Presidente visita o Regimento de Comandos da Amadora, prestando homenagem aos homens de Jaime Neves. Foi com muito orgulho que vi a forma como foram executadas todas as missões que foram cometidas. Para o comandante das operações do Grupo Militar, a vitória só foi possível graças à neutralidade dos oficiais que se mantiveram fiéis ao Presidente. Foi relativamente fácil porque estas unidades eram comandadas por oficiais com perfil militar, não empenhados em partidos políticos, não empenhados sectariamente. Os paraquedistas renderam-se e as bases ocupadas regressaram à cadeia hierárquica. Os comandos são aclamados pela população na Baixa de Lisboa, onde é levantado o estado de sítio 4 dias depois. Melo Antunes proferirá uma declaração histórica, ao afirmar então que o PCP, alegadamente envolvido na revolta, não será ilegalizado como partido político. Eu quero dizer neste momento, e isso considero muito importante, que a participação do Partido Comunista Português na construção do socialismo é indispensável. O Alvo Cunhal, especulação minha. Eu disse, senhor, então e quais são as vantagens para nós? O que é que nós, partido, ganhamos com isso? E o Melo Antunes deve ter prometido, se vocês alinharem nisto, vocês podem participar numa ação que nos dê pretexto a nós, a esmagadora maioria dos militares, totalmente apoiados pelo Partido Socialista, pelo Dr. Maciares, pelo embaixador Franco Carlucci, por toda a direita, por todos os partidos da direita
e pelos MRPPs e tal, que ajudam todos nisto. Eles ajudam, eles apoiam e vocês têm a nossa garantia, que eu vos dou, de que se isto acontecer e vocês participarem nisto, ajudando-nos a eliminar o COPCON, o Hotel e a Esquerda Revolucionária, afastá-los, para finalmente, descansadamente, levarmos a revolução, a nossa revolução de 25 de Abril, para o ponto em que ela devia ter seguido, que era a democracia representativa, tirarmos estes laivos da Revolução Socialista, não sei o quê, vocês têm a nossa garantia como partido de que são integrados perfeitamente na democracia representativa. E Álvaro Cunhal alinhou nisto. Quando o Melo Antunes aparece a dizer o PC é indispensável à democracia, não vai ser, isto é palavras minhas, não vai ser legalizado, bom, isso aqui o Carmo é Trindade. Bom, mas a democracia é isto que não é uma ação militar vitoriosa que decide quem pode estar na vida política portuguesa a funcionar. Não pode fazer isso. Se a ação militar tem profundidade, restituir o poder à sociedade civil, o poder soberano à sociedade civil, conceder-lhe liberdade para ela decidir, não vai depois substituir-se à sociedade civil e decidir. Obrigado. Em toda a região de Lisboa, a publicação de jornais fora proibida desde o início da revolta. Sedentos de informação, os portugueses querem conhecer em detalhe todos os pormenores das mais conturbadas horas deste novembro escaldante. Senhora, desculpa, importa-se dizer o que é que pensa sobre a saída dos jornais hoje? Hoje que tem muita saída, é sempre a aviar, não há mãos a medir. Ainda estou sem almoçar, só com um galão. Acha que os jornais já deviam ter saído há mais tempo ou acha bem terem saído hoje? Mas quem manda pode, filhinho. Quem manda pode. Eu não sei que lei dizer. A 28 de novembro é anunciado o início do inquérito à revolta militar. São passados mandados de captura e detidos dezenas de militares, posteriormente enviados para a prisão de Custóias, no Porto. Carlos Fabião, chefe do Estado-Maior do Exército, e Otelo Sarava de Carvalho são processados. Rosa Coutinho demite-se dos seus cargos. Houve reparações feitas àqueles que alinharam com a direita. Nunca houve reparações feitas àqueles que alinharam com a esquerda. Os capitães de Abril terminaram as suas carreiras em coronel. Mesmo aqueles que se envolveram do lado dos vencedores no 25 de novembro, como é o caso, por exemplo. Eu sou tenente-coronel, estou na reforma como tenente-coronel. Os chamados tenentes-coronéis de novembro. Portanto, um grupo, um núcleo central do chamado grupo militar no 25 de novembro. Terminaram todas as suas carreiras em generais, com pequenas exceções. O que é que isso explica? Explica essencialmente a pureza dos ideais dos capitães de Abril. Até ao início de dezembro, ficam em câmara ardente os corpos dos dois comandos. Segue-se um verdadeiro funeral de Estado, onde não faltou nenhuma das figuras político-militares, a partir daí protagonistas da história. E as pessoas que estão lançar homenagear aqueles dois homens, porque aqueles dois homens disseram, dando a vida, que a sociedade civil merece tudo, que a sua liberdade justifica tudo e que eles tinham levado essa posição ao limite da coerência, que foi morrer por ela a sociedade civil. O 25 de novembro liquidou o PREC, processo revolucionário em curso, criando as condições para a institucionalização da democracia.